Então, assim, quando a gente pensa assim, eu vou ter uma cena de romance, eu vou ter uma cena de... Eu tenho que saber que cena é essa, eu tenho que saber como fotografar isso. Qual é a relação de luz que eu vou usar? Então, tudo está relacionado. Pô, essa cena, nós vamos fotografar em 23, no 24 por 180. Ah, nessa aqui nós vamos fazer assim, assim, assim. Esse pensamento, ele tem que vir no planejamento. Então, quando o fotógrafo recebe, né, é, quando ele, por exemplo, quando você tem duas coisas, né, o close, né, o close, ele é para valorizar a expressão, para identificar o personagem e valorizar a expressão. Quando você está com um plano muito fechado, você tem que pensar nisso, valorizar, porque o cenário em si quase não está aparecendo. Então você tem mais expressão, então você tem que valorizar isso, né? Porque o motivo principal da emoção é a expressão. É. Isso vamos Então você tem aqueles movimentos, né, né, que ele ali estava um close em menos de um minuto, ele fez várias expressões ali, né? E isso é pensado, vamos fazer uma luz recortada, tal. E aí o diretor ele vai cena a cena analisar, né? E ele sabe muito bem que algumas cenas entram trilha sonora. Com o tempo você vai pegando essa cena que pega uma trilha sonora assim, assim, assada e tal. E ele já sabe que vai entrar música e tal. Então, qual é a diferença de você analisar um videoclipe para analisar uma cena de filme? Na verdade, é contar história, né? Então, o videoclipe ele tem aquela coisa muito experimental, muito assim, meio sem... não precisa ter uma coerência, basta ter um significado que seja no ritmo, ou que seja agradável, né? Mas no filme não, ele tem que ter coerência, né? Tem que ter credibilidade, né? Você conhecer a história de cada personagem. Então, como a gente vai contar a história de cada personagem, né? E a gente tem que pensar assim, é uma cena, é um filme de comédia romântica, é um filme romance, de drama. o gênero, né? Então, quando você pega, por exemplo, um filme de suspense, fala assim, tá a fim de pegar um filme aí, qual é a história do filme? Ah, um filme de suspense. Você já sabe que é um filme de suspense e tal. Então você já começa a imaginar suspense, pô, suspense, entendeu? Então você já começa a imaginar mais ou menos, né, o caminho que você vai começar a trilhar. Quando você pega o roteiro, né, que é feita uma leitura tal, do roteiro, primeiro momento que o que acontece? Você vai ter uma impressão, né? E você já vai começar a criar algumas ideias ali. E quando você for para uma reunião com o diretor, né? Que ele vai começar a dizer exatamente como ele pensa, análise técnica, aquela coisa né, da reunião entre os chefes de equipe, né? Os chefes, os diretores, que vão começar a desenvolver a ideia de acordo com o que o diretor está pensando. E ali o fotógrafo ele já vai começar a imaginar algumas coisas junto com o pessoal da arte e tal. E aí você já começa a imaginar qual o caminho que você vai seguir, né? Qual tipo de luz você vai usar, né? E com isso você tem que pensar o seguinte: a cena é analisada, por exemplo, existe uma coisa chamada análise técnica, que vocês vão ver aqui. Na análise técnica, a gente vai o diretor vai passando as suas ideias, né? E cada diretor do filme vai começar a viabilizar aquelas ideias, entendeu? Então, o diretor de fotografia, o diretor de arte, aí depois o diretor de arte conversa com o diretor de fotografia e assim vai, né? Cada um imaginando as suas coisas, suas dificuldades, né, suas ideias, aí começa a colocar ali. Então, o momento que você vai começar a criar essa ficha técnica, né, é exatamente quando já ficou definido como vai ser o filme. Porque o roteiro, quando chega, cada um tem uma ideia do roteiro, mas a ideia ela tem que ser convergente, toda ela tem que ser convergente para o que o diretor quer fazer. Então, todo mundo vai fazer um filme só, entendeu? Então, o diretor vai brifar para cada chefe de departamento, né? E vai para construir uma única ideia em cima daquilo ali. Aí é o momento de expor opiniões, é o momento de expor soluções e começar a trabalhar em cima disso. Uma vez definido como vai ser o filme, como é que o filme vai ser contado, como é que a história vai ser contada, aí sim. Aí você começa a desenhar isso aqui, entendeu? A entrada do soldado Ryan na praia, aquilo ali foi muito planejado. Aquilo já foi pensado lá atrás. Como ia ser fotografado, como é que ia ser a luz.
você observa bem que é uma cena de guerra, né? Então você tem que trabalhar o quê? Com luz fria, né? Vou dar um exemplo também. Eu não sei se eu tenho aqui. Esse diálogo entre essa menina e esse ator é feito com uma câmera só ou não? Oi? Esse diálogo entre eles dois aí, isso é uma câmera só? Eu não analisei, mas pode ter sido feito com uma câmera só. Não é difícil, quando as cenas assim não tem muito. Não tem muita mutação. Mais fácil. Vocês vão ver o trailer. Esse é o filme Olga. Jaime Monjardim. Ó. Estamos vivendo um momento decisivo. Eu falei que você chega para atenção. Você faz qualquer coisa. Quando estamos tão próximos da revolução. Não podemos ignorar, presidente. As forças armadas são fiéis ao governo. É a polícia. Não atire! Ele está desarmado! Não atire! Eu estou grávida de mim, os flashes! E quero ver o bebê aqui no Brasil! O cabinário será deportado. Você é judia. Não pode ser mandada para a Alemanha de Hitler. Isso é revolta. O país inteiro apenas com a força das ideias. Oh, mas minha filha, essa vida dela e da nossa neta depende da sua ajuda. Tô falando igual o filme. Por R$ 4 esse filme aí, professor? Olga Venal, pô. Ah, Foi casada com o Luiz Carlos Prestes. Ah. E os últimos, ela ficou presa no DOPS, né? No centro da cidade. Ela morou ali no Cortiço, que é a Petrobras. Ali o Luiz Carlos Prestes também morou ali. E ela morreu na Alemanha, né? Foi uma negociação na época do governo do Getúlio, né? Trocou ela por... Bom, enfim. Olha só, essas cenas foram feitas numa fábrica de tecido lá em Bangu. Né? Perto de E... casa. Oi? Perto de casa. Hoje é um shopping, né? É o Shopping Bangu. E ali foi usado metros e metros e metros e metros e metros de pano branco para fazer aquela imagem totalmente sombreada que tem ali, que é onde a cena do presídio, lá no Holocausto. E não só isso, como toda a cena fria, imagem fria, né? Tudo azulado. Tudo azulado. Então, isso é a ideia, quando você fala assim, você vai fazer um filme de presídio, um filme assim, de tortura, você trabalha com essas coisas, né? Luz fria, né? Causar aquele incômodo. Exatamente, causar incômodo, né? E vocês perceberam no momento que ela tá careca, que ela tá andando assim, tá em slow motion? Entendeu? Exatamente é aquela coisa, né, que A você... neve também, tá? você tá observando, e aquilo era foco de isopor. Não. Entendeu? E você começa a observar que quando a pessoa é filmada de lado andando, em slow motion, né, de dois momentos, ou a pessoa está indo para a morte, né,
ou a pessoa está saindo. Então, se você está no contexto do filme, você está percebendo que ela está indo para a morte, entendeu? A câmera de gás. E aí você observa bem as imagens todas azuladas, né? Como é que o diretor de fotografia consegue fazer isso, né? Isso foi feito em película, 100% em película, não tem nada de digital ali. Ele consegue, fazendo isso, uniformizando a iluminação. Ah, vamos filmar onde é que estiver nublado? Não, não existe isso. Vamos filmar onde é que tiver que filmar. Preferencialmente que esteja um dia bom, para poder a luz entrar pelos meus filtros, para poder jogar um pouco de luz lá. Então foi esticado de um prédio a outro, vários tecidos, centenas de metros, para poder botar a luz toda igual naquele corredor, naquela ruazinha, né, para poder dar aquele tom europeu, sabe? Aquela coisa de frio, de neve, azulado, né? Então, esse clima todo, ele é desenhado. Ele não é tipo assim, chega na hora, vamos botar ali, bota aqui. Não existe isso, né? O que existe é uma conversa do diretor de fotografia junto com o diretor de arte. O diretor de arte define a cenografia, o diretor de fotografia já está observando. E muitas vezes, gente, isso é feito, hoje em dia tu faz até no computador, mas você faz pequenas maquetes para você começar a estudar fisicamente o que tu vai precisar ali. Mas aí, tirando essa parte, né, o que é pensado ali é o seguinte: a cada plano, né, é feito um planejamento, né, e de forma que aquilo causa, né, para o espectador aquela sensação de sabe que foi filmado no Brasil, alguém falou, ou foi dado uma entrevista, mas se ninguém falar nada, ninguém vai achar que foi filmado lá mesmo. Então a ideia, né, é de você tentar, né, pelo menos no momento que a pessoa está na sala de cinema, que ela tá numa proposta de estar ali para se entreter, né, numa história. Fui eu. Você? Mandei o link do filme. Então, e você viajar naquela história. Ninguém vai pro cinema e fala assim, isso foi filmado lá em Bangu. Ninguém vai com essa coisa. A pessoa esquece. Até lembra depois. Mas vai lembrar que assim, pô, mas ficou tão bem feito que lá fora, isso ganhou muitos prêmios. Você consegue convencer as pessoas de lá que parece que foi feito lá. O americano faz isso muito mal feito, sabe? O americano, quando ele quer reproduzir imagem da Colômbia, do Brasil, ele bota uns lugares esquisitos, lugares que ninguém se identifica, sabe? Você vai falar, você vai falar, por exemplo, do Brasil, você bota um carnaval daqui escroto, feio, mal feito. Mas, cara, existe tanta consultoria, né? Por exemplo, Tropa de Elite tem toda essa coisa, né, de você ter uma identificação. Quem é policial se identifica com o filme porque os atores foram treinados por policiais, né? Eles treinaram no BOPE como se fosse uma formação policial mesmo do BOPE, entendeu? Então, quem não tinha nenhum preparo, saiu de lá como pronto. Saiu como se tivesse um curso de formação de policial, entendeu? Como é que você consegue convencer o espectador? É uma combinação de coisas, entendeu? Por exemplo, a fotografia desse filme, não desse filme, mas do Tropa de Elite, foi feita todo na mão, praticamente. O Lula operando aquela câmera o tempo todo na mão. Cenas de ação. Você consegue se colocar no lugar de um colega sabe, de ação. Quando você está com a câmera na mão, parece que você está junto. Entendeu? E aquele movimento é orgânico. É orgânico. Então você consegue estar naquela mesma adrenalina. Isso aí, ele tem uma linguagem para isso. Entendeu? Então, assim, você fazer uma cena dessa de ação, uma cena de romance, uma cena de câmera na mão, uma cena de romance, não tem muito a ver, não. Tem mais a ver com a cena paradinha e tal. Então, você tem que pensar o seguinte, essa cena é o quê? Ah, essa cena é um momento que eu quero dar ideia que não é nada disso. Então, eu tenho que fazer igual aquele filme. Dar ideia que o cara desistiu da mulher. Eu convenci o espectador que houve uma desistência, a mulher passou vergonha ali, falando na frente de todo mundo, sabe? Todo mundo em fé. Se eu conseguir isso, ótimo, a ideia era essa mesmo, mas na verdade a história não é essa. Mas eu não posso revelar, entendeu? O fator surpresa vem de como você conta. Se você não consegue transportar aquilo, olha, o que define os planos? Né? O que define o plano é o seguinte, olha, tem que dar a ideia que ele está no salão de um restaurante. E que alguém reclamou lá da comida dele, ele foi lá tomar satisfação e foi lá perguntar quem foi que falou que estava seco. Né? O negócio estava seco, não sei que comida lá estava seca. Aí ela, lá de trás fui eu. A primeira coisa que tu escuta é a voz, depois tu vê aquela virada de surpresa. Isso tudo é pensado. Não é uma coisa, tipo assim, como é que a gente vai contar essa história? Essa história tem que
tem que ser pensado, né? A gente vai fazer um plano geral para mostrar, né, o protagonista junto com os figurantes lá no restaurante. Ele chega no plano médio, aí tal. Porque tudo isso é pensado, é isso que a gente vai começar a ver depois disso aqui. Porque quando você tem a linguagem, né, fotográfica, não é tipo assim, eu vou fotografar assim porque eu acho bonitinho, eu vou fazer isso porque eu acho bonitinho. Não. Tudo tem uma expressão. Por exemplo, você vai fotografar balé. O que é importante no balé? Oi? Os movimentos. Os movimentos. Como é que você persegue o movimento? O corpo inteiro. Certo? Você fotografar balé cortando um pedaço, Não vai lançar. fotografia de bailarino, você fotografa mostrando o corpo é o personagem. Então você mostra o corpo inteiro. Eu já vi várias fotos de balé mostrando expressões de rosto assim, ó. Aí botar aqui para só. Não quer dizer nada. Eu não sei nem o que é aquilo. Se eu olhar uma foto aqui, eu não sei nem do que se trata. As pessoas às vezes têm medo. Vou valorizar mais a expressão. Não. E quem é bailarino vai querer ver isso. Não vai querer ver close. Entendeu? O close você traz o quê? Expressão de quê? Normalmente do rosto. O bailarino, ele faz expressão pelo corpo inteiro. Então tem que entender. Dança, por exemplo. Uma coreografia é a mesma coisa. É a mesma coisa. A não ser que seja uma cena de novela, cena de um filme, onde as pessoas estão dançando, daqui a pouco elas se encontram, olho no olho, e aí já tem uma cena rolando um clima ali. Aí é diferente. Mas se no primeiro momento você quer dar ideia da coreografia, é só isso, para aí. E se você não quer dar intimidade àquele casal que está dançando, você nem close vai fazer. Porque a tua ideia não dá intimidade, é dar um afastamento. Né? Por exemplo, cenas de romance, filmes de romance, sempre começa assim. Ninguém se interessa por ninguém no primeiro momento. É uma coisa, sabe, assim, meio, sabe, cotidianamente, né? Rotineira, né? Depois você começa a perceber um certo interesse no outro, aí você começa a trabalhar com isso. Porque se você revelar logo no início, perde a graça. Entendeu? Encontro Marcado. Quem assistiu? Encontro Marcado é qual? Com o Brad Pitt, eu acho que é o nome daquela outra atriz. Sim. Que ele tá morto. Ele tá morto e ele é como se fosse um anjo do, né, vai dar notícia lá pro pai da menina lá que ele vai morrer. Então, na verdade, o cara morre, ele Não. eu também não. Com Brad Pitt? Encontro Marcado. Acho que eu não dá pra ver, não. Encontro Marcado. Eu já vi, mas não recordo muito bem. Olha essa cena aqui. Eu já disse. Ah, sei qual é. Olha essa cena. Observa os planos. Alegria, com fórmula única que te dá mais disposição. Pontinho Uber vibra na sua casa, você pode tudo. Contrate agora. Ó, vou contar um pedaço desse filme aqui. O pai dela tinha conversado com ela, né, sobre ela ter uma pessoa na vida dela. E aí ela está refletindo sobre isso. Eu tinha ouvido isso. Desculpa, mas é verdade. Querida, Isso é um estético, tá, gente? Oi, Jorge. querida, você tem que seguir a sua Ou vida. carrinho, né? Ou Então, existe a época de plantar e a época de colher. Você precisa plantar agora. Desculpe. Não, eu gostava dele, mas eu não gosto mais. Porque você é a minha querida. Se mexem com você, mexem comigo. É isso. Eu pego o primeiro avião. Olha, gente, é importante vocês notarem o seguinte. Ele falou alguma coisa que ela se identificou. Percebeu a expressão dela? Mas ela não sabe quem está falando. Não está aparecendo. Ele não está aparecendo. Isso é feito de propósito. É pensado desse jeito.
Você escuta no primeiro momento a voz, né? Ela entra, ela acha interessante o papo do cara porque ele falou alguma coisa que agradou ela, entendeu? Que ela se identificou. E olha o plano. Ó, esse plano aqui, gente, é um plano onde você não quer enfatizar o sentimento e o pensamento dela. Você afasta um pouco, mas você consegue perceber a expressão. Você dá uma meia valorização. Tanto é que esse plano às vezes chama meio primeiro plano. Então você tem ele aqui no mesmo plano, né? Mostrando que eles estão próximos, e ela. Vou pausando conforme vou. É só você dizer. Quando eu instalar o telefone, eu te ligo imediatamente. Eu prometo. Estou de se forma e o dia Vai prestar atenção no que ele está falando. O que você acha? Ok. Tá tudo bem. Claro. Ó, olha essa expressão. Mulheres, como vocês fazem essa expressão? O corpo fala, gente. Entendeu? E essa virada, quer dizer, ela já se interessou, né? Sem conhecer o cara, já se interessou pelo que ele está falando. Simples assim. E essa virada, ela se virou para aquilo que estava atraindo a atenção dela. E esse olhar é um olhar de que está satisfeita do que está ouvindo. Estou gostando do que eu estou ouvindo. Quem é esse cara? Entendeu? Então, essa virada, presta bem atenção. Ele está aqui, ó. Como se fosse plano, né? Eu estou aqui no telefone, ela está virando assim, na minha direção. Tá certo? Então, onde é que essa câmera está? Essa câmera está aqui. Aqui, ó. Meu ponto de vista do personagem. É aqui que eu estou pegando. Então, isso tudo eu tenho que planejar. Isso a gente faz um desenho. A gente pega o local, a gente faz o desenho, né? E aí, vamos lá, a continuidade. Com certeza. Seja forte, eu te amo. Ah, Eu te amo. olha só. Ela desvirou quando ele falou, eu te amo. Então, o que ele tá pensando? Pô, tá falando com a mulher dele, o cara romântico pra caramba e tal. Despertou a atenção dela. Bom dia. Outra coisa, vocês vão perceber muito isso, né? Normalmente, os atores, eles não ficam com buraco na cena. Sempre tem alguma ação acontecendo para justificar as outras ações. Vocês vão sempre ver o ator, quando ele para de falar, alguém vai falar com ele. Quando ele está parado, o telefone toca. Sempre vai ter, ou quando ele chega num lugar, alguém vem como vê ele com um pratinho de comida. Eles sempre vão ter alguma ação acontecendo para não deixar um buraco. Prestem bem atenção, todos os filmes é isso. Nunca fica um buraco. Sempre alguém liga, sempre alguém procura, sempre acontece alguma coisa, exatamente para não ter buraco, para não ficar aquele monótono. Então, no momento que ele se aproximou, né, já veio a pessoa que, um século, pô, queria que todo mundo me atendesse assim. Eu chegava, a pessoa já veio com prato assim para me atender. Como se ele já tivesse pedido, né? Tipo assim, não, eu estou esperando ele. Já sei o que ele está pensando. Então, Mas exatamente para dar movimento, para não ficar um buraco. Aí a garçonete que sai daqui vai para lá. Isso aqui quem faz é a direção, tá? Movimento figurante. Observa a sua ação. Ao mesmo tempo que a pessoa vem, a garçonete sai. Ó, presta bem atenção. É um movimento sincronizado. Ele chega, a garçonete sai e o garçom chega. Ó. O garçom chega, a garçonete sai. Olha lá, olha lá. Bom dia. Ó, o figurante passa. Eu estava falando alto. Me desculpe. Tudo bem. Tudo bem, você é o Brad Pitt. Peraí, só um instantinho. Bom dia. Olha essa mulher aqui. Olha essa mulher aqui, tá vendo? Olha, continuação, continua sendo. Eu estava falando alto. Aqui, Fala aí de novo. olha lá. Tudo bem.
Perceberam? Ah, Erro de continuidade. Ela passou antes. Ela ainda passou no lado errado. Então, se vocês começarem a observar como é feito esse recorte, o assistente de direção é responsável por isso, sabe? Então, quando, tipo assim, os figurantes ficam parados aqui, tá? Aí o figurante fala assim, ó, quando ele falar isso, você vai andando, vai nessa direção aqui, beleza? Beleza. Ação, vai. Ela falou, aí o figurante vai andando. Tá. O que que acontece? O assistente de direção, ele não está ligado, e o continuista, como estão os planos, como vão ser feitos os planos. Porque em alguns casos tem que pensar o seguinte, nesse plano aqui, né, a mulher tem que ver por onde ela vai passar, para o plano não ficar. Quando ela passou por aqui. Ela não passou pelo lado. Isso aí é erro de continuidade, vamos ver de novo. olho no... Chama o VAR. Presta bem atenção. Olha por onde a mulher vai passar. E olha por onde. Olha lá, passou. Ó. Ó. Lá vem ela de novo. Me desculpe. Ó. Tudo bem. Ó. Vai pra fora. Pro outro lado. Ó. Presta atenção como é que é feito isso. Ó. Olha só. Ó. Eu estava falando alto. Eu estava falando alto. Me desculpe. Tudo bem. Eu achei fascinante. É o que teve de fato. Esse tempo aqui. Ó, o primeiro. Bom dia. Bom dia. Bom dia! A mulher já passou por ele. Sim. Entendeu? Então, isso aqui é um erro na marcação. Entendeu? Então, o assistente de direção que faz esse. Não é o diretor do filme que faz essa marcação de figurante, não, tá, gente? É o assistente de direção. Se eu tô na montagem, eu vejo uma coisa dessa, eu falo assim, pô, o que tu falou pro figurante? Qual é a marcação? Pro figurante, você tem que explicar o seguinte. O que cada um vai fazer. Tá? O que cada um vai fazer. Então, às vezes, você tem vários assistentes de direção. Então, eu falo assim, ó, você toma conta desse grupo, eu tomo conta daquele lá. Então, eu dou ação para cada grupo. Os movimentos sincronizar. Então, eu falo assim, ó, no ação, tu vai fazer isso. O problema foi esse. Que alguém falou para essa mulher, no ação, tu vai sair por aqui. Não é no ação. Então, o tempo de cada personagem ele tem que ser sincronizado com o plano. Então, tem que observar como é que é o plano. Porque no ação, a mulher passa por ali, ela pode... O que acontece? O Brad Pitt pode estar sentado aqui. E a mulher está fora do quadro. Chega um pouquinho mais para trás. Tá. No ação, você passa por aqui. Tá, beleza. Ela passa por aqui. Aí, no plano mais aberto, no plano outro plano, a mulher está aqui atrás. Olha a distância que a mulher vai percorrer para chegar e falar. Esse tipo de coisa que tem que prestar atenção. Porque eu, como diretor de fotografia, eu manjo essas coisas. Porque eu sei o tempo de cada... Como é que você observa o avião de longe? Devagar. Hã? Ele passando devagar. Devagarinho, né? Ele tem mais de 1.000 km por hora. Se você estiver perto do avião, não consegue nem ver passando, né? É exatamente Tem que isso. movimentar a cabeça. Exatamente isso. Então, o que os planos fazem? Os planos eles trazem mais velocidade ou eles diminuem a velocidade. Essas coisas que a gente tem que entender. Se eu estou com um plano fechado, né, num carro que está vindo na minha direção, a impressão que eu tenho é que o carro está vindo devagar. Se ele está vindo na minha direção, certo? Eu pego longe pra caramba, faço o plano fechadinho lá, parece que ele está vindo devagarinho na minha frente, né? Ligeiramente ele vai crescendo. Agora, se eu pego ele passando de lado, ele vai passar igual está na mesma velocidade. Você está entendendo a diferença? Então, de acordo com o plano, com a lente, a gente tem que observar a velocidade que a pessoa tem que entrar em quadro. Isso é porque essas pessoas não tiveram essa aula. Porque uma coisa, eu estou com uma lente toda aberta, eu falo, ação, tu passa por aqui. Se eu estou com uma lente mais fechada, mudo a velocidade. Então, às vezes, a pessoa tem que se posicionar aqui para poder, no momento de ação, ou, de repente, dependendo da lente, a pessoa tem que ficar mais perto. Para quando falar ação, a pessoa já está no quadro. Foi o que aconteceu. Ela demorou a entrar no quadro numa ação, porque ela vinha lá de trás. E provavelmente naquele plano mais aberto, conjunto, que esse plano conjunto, ela já estava do lado do Brad Pitt, ela devia estar aqui do lado. Ela estava fora do quadro.
Mas ela passou muito rápido. Então, ela passou fora. Então, você tem que dar o quê? Você tem que falar o seguinte, ó, quando ele fala isso, você vai passar por trás dele. Então, uma coisa eu falo passar por trás dele, mas de onde eu venho? Para cada plano, eu venho de um lugar diferente. Certo? Então, não é esse tipo de coisa, é erro. Sabe? É erro do assistente de direção. Um filme desse, atores milionários. Acontecem essas coisas. Não para por aí, não. Eu estava falando alto. Me desculpe. Observe esse camarada aqui. Tá vendo aqui? Tá, observa só. Fica só observando. É um reflexo, né? Não parece que ele tá olhando para cá? Não parece? Aham. E é um tipo de coisa que distrai a atenção. É. Eu estava falando alto. Me desculpe. Nesse momento aqui, esse plano tá certo, ó. Ah, nesse corte, ó. Ela sai de trás dele e passa logo depois, passa por trás dele. Ó, Professor, quer colocar a televisão um pouquinho mais para cá? Pra cá? Que aí você não precisa sair da frente do notebook. Não, desculpa, por causa da brincadeira. Ah, tá. Não, é só chegar o carro mais pra cá, tá isso. Show. Eu achei fascinante. Fascinante. Você e a querida. A minha irmã caçula. Ela terminou namorando e pensou em largar a faculdade de Direito. Eu lamento. Não precisa lamentar. É assim entre homens e mulheres, não é? Assim como? Nada dura. Concordo. Concordo. Por quê? Não parece aquela foto de laboratório. Eu só quis ser simpática. Então, olha só. Quando você observa esse plano. Ó, Nada dura. Concordo. Concordo. Por quê? Fiquei interessado. Eu só quis ser simpática. Mas vamos falar. Tudo bem? Eu Por quê? Nada dura. As mulheres, não? ó, toda uma linguagem orgânica, né? Quando você observa, quando a pessoa ela está, tipo assim, conversando sem tá muito interessada não, sabe? Conversando por educação, achou até legal e tal, mas ela não interrompe aquilo que ela está fazendo, ou seja, ela está escrevendo, dá para perceber. E esse plano, né, plano e contraplano, tal, foi feito exatamente para valorizar a ideia do movimento que tem atrás e também o que ela está fazendo. Observa o que ela está fazendo. Ela está usando uma caneta e escrevendo alguma coisa, certo? Vamos observar ao decorrer. assim como. Nada dura. Concordo. Concordo. Por quê? Fiquei interessado. Eu só quis ser simpática. Mas vamos falar. Tudo bem, fui muito direto. Essa coisa de que nada dura. Esse foi o problema do namorado dela. Ele não sabia o que queria, tinha outras mulheres. E ela descobriu. Uma namorada não baixou pra ele. E você é homem de uma mulher só. Eu sou. Sou sim. Sei. Ele chega, o garçom já sabe o que ele come. Vai ser o bonito pra caramba. Ó, O de sempre, observa só esse movimento, ele segurando a gravata, né? E o paletó. Tudo bem, tipo, você para não cair em cima das coisas que estão na mesa, né? Mas olha só a intenção. Vai abafar a lapela. Ó.
Vamos passar no rosto dela. Não ficar na frente dele. É aquele olhar para enquanto ela é tímida. Tipo assim, ela tá olhando para baixo toda hora, mostrando timidez, sabe? E aí, no momento que ele não tá olhando para ela olha para ele. Já com um olhar de admiração. Ó, fez esse favor. Até parar de gravar depois. São linguagens, gente. Isso é normal. Olha lá. Olhou meio de lado. Ó. Já saindo, indo embora. Louco por você. Ó. Olha o olhar dela. Ó. Querendo ver uns movimentos aí. Isso aí tudo é pra dizer que é a paixão à primeira vista. Ah, filha da puta. Desculpa. Só cortar e voltar um pouquinho. Eu boto essa assim mesmo. Que merda é essa? Tudo vai Acabou. Era Não, 4 tem mais minutos e 30 Agora é um- aquele vídeo. Ai, meu Deus. Esse é o pai dela? Divertido. Eu arrumei. Não, fica lá aquela cena toda. E o que está fazendo aqui? Eu vou mostrar. Então, Pode ser você. pode sim. Você pode ser ela. Posso. Eu trabalho no Ah, você não tinha acabado, né? Ó. Momento sincronizado, mano. Agora, olha essa cena aqui. Ó. Ele chegando. Nadadora. Deixa eu ver. Concordo. Bom dia. Olha pro prato. Me desculpe. Eu estava falando alto. Me desculpe. Tudo bem. Eu achei fascinante. Tempo de fascinante. Você Reparou que o cara, em menos de um minuto, comentam tudo? Nossa, assim, planos. Na verdade, são chamados de planos, né? Então, nós temos o plano geral absoluto, né? Que é onde você tem um enquadramento tipo de uma cidade. Você está mostrando lá, sabe, uma floresta. Se fosse um plano de estabelecimento. Onde você começa a identificar o local, não necessariamente estabelecimento. Você começa a identificar, faz um stock shot, mostrando estradas, florestas, praias. Isso é chamado Muito aberto. abertão, mostrando tudo, tal, enfim. Grande plano geral. Pode ser chamado de grande plano geral, entendeu? Absoluto. Aí vem plano geral, onde você identifica, aí sim, identifica o local, né? Normalmente, dou um exemplo aqui, um prédio, outro prédio, aqui uma estrada, aqui um carro sai daqui, tal. Aqui uma janelinha, tal. Isso é um plano geral, certo? Porque você não tem a ideia da cidade, tipo assim, vários quarteirões aparecendo, né? Ruas, tal, isso aqui. A Avenida Paulista como um todo, isso é um grande plano geral absoluto. Está mostrando, mostra a torre da Avenida Paulista, mostra a Avenida Paulista. Você está querendo mostrar que a cena, alguma coisa vai acontecer ali, ou o local é a Avenida Paulista, entendeu? Aí depois mostra o prédio que fica na Avenida Paulista, mais fechado, no plano geral dele. Tipo assim, aqui é um hospital. Mas aqui tu vai conseguir ver o hospital. Você vê uma imagem de helicóptero, de drone assim, você vê um plano geral absoluto. Você está mostrando a Avenida Paulista como um todo. Aí mais na frente você corta para um plano geral, que é um hospital. Esse é um plano geral. E aí, isso aí a gente está identificando coisas, certo? Coisas. Fosse um monte de gente aqui,
no Maracanã, mostrando o geralzão do Maracanã. Tá identificando alguém? Não. Tá mostrando um monte de gente. É um plano geral absoluto. Uhum. Aí eu faço o lado lá de fora, lado lá de fora, lado lá de fora, eu faço uma imagem inteira do Maracanã. Isso é um plano geral absoluto? Não. Não. Isso é um plano geral? Plano geral. É. De uma coisa. O que é o Maracanã? Ou seja, eu identifiquei no meio desses prédios aqui um estádio de futebol lá na casa do cara, luz pra caramba. Aí depois eu venho mostrar o estádio. Então, a cena vai acontecer no hospital, no estádio, sei lá. Ou pode ser no hospital e no estádio, ou seja, opa, alguém vai morrer, vai parar no hospital, alguém vai levar a sessão. Então, começo a localizar. Então, começa assim, um plano geral. Então, assim, a gente chama às vezes isso aqui até de stock shot, entendeu? Porque são imagens gerais, entendeu? Que às vezes a gente faz só para poder alimentar, né, a abertura de um filme, de uma novela, sei lá, qualquer coisa. Então, ele tem sua linguagem. Sua linguagem. Então, se eu pego um restaurante, né, aqui é um quadro, aí um monte de mesinhas, pessoal sentado, pessoal andando, tal, não sei o quê. Né? Deu de restaurante. Não estou identificando ninguém, só estou mostrando um monte de gente. Isso aqui pode ser chamado de um plano geral. E aí, o que acontece? Nós tivemos ali uma ideia da cena do camarada entrando em cena. Né? Então, eu falei assim, geral, plano de localização, onde você não está valorizando diretamente aquelas pessoas estão para justificar. Né? E aqui, deixa eu voltar aqui. Ó, essa cena aqui foi feita de dentro do barzinho, de dentro da lanchonete. Isso aqui é o traveling. Ó, acompanhando o movimento, tá vendo? Ó, Eu nunca tinha ouvido isso. ó. Desculpa, mas é verdade. Querida. Querida. Vou voltar aqui depois. O que acontece? Esse plano aqui, a gente identifica ele de uma maneira. Ó, ele vem aqui. É isso. Para aqui, né? Só se mexe com ele, mas... Ó. O que acontece? Gente, essa ambulância está aqui a troco de nada? Não. Por que essa ambulância está ali? Não, é preenchimento de cena? Alguma coisa assim? Não. E para identificar o local. Tanto que na cena depois eles falam que ali só Ela tinha... trabalha no hospital, né? Exatamente. Com certeza ali não tem hospital nenhum do lado. Ah, Bota sim. uma ambulância só para dar atmosfera. Entendeu? E eu digo mais, hein? Pô, esse pessoal que já trabalha no Rio de Janeiro, não estariam sentados conversando aqui. Conversando. Que horror. Aí o que você faz? Você dá a ideia. Presta atenção nisso aqui. Ó, essa bolsa aqui, tá vendo? Tá vendo essa bolsa aqui? Sim. O que é isso aqui? Uma pasta. Acho que é outra sinal também. Bolsa também? Cadê? Mexicano também. Isso não vou saber. Tá, vamos lá. Uma bolsa médica. Ah, tá. Então é o seguinte, esse carro foi colocado aqui em primeiro lugar. E esse aqui também. Não foi à toa. Muito provavelmente deve ter um monte de gente assistindo a gravação do outro lado aqui, a filmagem. Entendeu? Então esse carro veio para cá, primeiro para ambientar, para dar a ideia que está numa proximidade de um hospital, tá? E para tampar também os curiosos lá de lá. E esse aqui eu ainda não posso dizer o que é não. Mas observem o seguinte, ela está com duas bolsas. Né? Uhum.
E esse plano é um plano que a gente chamaria o seguinte, é um plano de acompanhamento, né, da chegada dela, né? Então, assim, traveling acompanha ela da calçada até a entrada da cafeteria, até ela sentar em plano americano, plano médio, tá? Vamos ver. Então, ela quase está de corpo inteiro. Por que ela não está de corpo inteiro? Porque aqui, esses coisinhas que estão aparecendo aqui não é à toa, não, gente. Exatamente para dar ideia que tem alguma coisa, Uma bancada. tem alguma coisa na frente, né? E o movimento vai revelar isso. Ó, para dar ideia que ela vai entrar em algum lugar, ou vai passar. Ó, aí vai entrar, ó. Desculpa, mas é verdade. Querida. Ó. Querida. Oi, Jorge. Querida, você tem que seguir as Desde que eles deram entrar, a gente já ouve Existe época de plantar e época de colher. Você precisa trabalhar. Desculpa. Não, eu gostava dele, mas eu não gosto mais. Porque você é a minha querida. Se mexem com você, mexem comigo. É isso. Já pego o primeiro avião, é só você dizer. Quando eu instalar o telefone... Você tá só com uma bolsa, tava com Eu prometo. Sim. Estude, se forme e um dia teremos o escritório. Para aqui. Então vamos lá. Aquele é um dos planos de movimento, né? Mas vamos começar por aqui. Planos estáticos, tá? Plano geral absoluto. Plano geral. Eu posso sair de um plano geral absoluto para um plano geral? Posso. Eu posso fazer uma imagem com um drone da Avenida Paulista inteira e chegando com o drone até aquele plano que eu mostrei daquela fachada do hospital ou do Maracanã. Estou dando um exemplo. Maracanã não é em São Paulo, tudo bem. E aí você começa, né, a entrar com outros planos, né? Aqui nós vamos fazer uma relação de tudo que é... Se eu for fazer um plano geral aqui desse ambiente, eu vou mostrar um ambiente todo aberto, mostrando tudo que tem dentro dele. Isso é um plano geral daqui. Mas se eu for fazer a casa do lado de fora, é um plano geral também. Fazer um plano geral de localização, fachada, entendeu? E aí depois do plano geral, aí vou começar a desenhar pessoas aqui, tá, gente? Aí nós começamos a fazer os planos, corpo inteiro, né? E aí nós temos plano médio, esse aqui, onde a pessoa aparece o corpo inteiro. E aí vamos começar a fechar. Plano americano. Plano americano. Para mim, o plano médio seria mais ou menos esse. Oi? Para mim, o plano médio seria essa terceira linha aí, professor. Oi? Para mim, o plano médio seria essa Não. terceira linha aí. Aqui é o seguinte, corpo inteiro, plano médio. Aqui, ó, plano médio. Plano americano. Meio primeiro plano, que é aqui da cintura. Eu pensei que esse era o plano médio. Oi? Eu pensei que esse era o plano médio. Não. Aqui é primeiro plano. Daqui para cima. Ou close. Vamos chegar mais perto, é super close. Aí, exatamente. Essas nomenclaturas tem que tomar cuidado com ela, tá? Aqui é close. Close. Primeiro plano. Close. Close. Né? Ou close-up, pode ser. Tá? Close. Primeiro plano. Aliás, close. Primeiro plano. Close. Close-up. Então é isso. Mas aí é plano detalhe ou super close? Vamos lá, gente, olha só. Não? O que eu estou falando para vocês, o importante é as pessoas se entenderem, tá? Essas nomenclaturas, elas são usadas e tem gente que fala de jeito diferente. Tem gente que fala assim, tipo assim, me dá um close fechado. A gente fala assim, porra. Dá pra fazer close fechado? Dá pra fazer um close aberto? Tem gente que fala assim, porra.
O diretor é maluco. Não existe close aberto, close fechado. Isso é meio esquisito, né? Mas aí eu vou ser o seguinte: plano médio, corpo inteiro. Plano americano, da cintura para cima, do joelho para cima. Meio primeiro plano, da cintura para cima. Primeiro plano, aqui. Aí vem close, aqui. Né? Close-up, aqui. E aí vem o detalhe, que é exatamente os olhos, o nariz, a boca e tal. Isso aqui para pessoas. Para pessoas. Então, quando você fala assim, faz um big close ou super close nos olhos dele, é a mesma coisa que um close-up, ou um plano detalhe. Tipo assim, faz fechadinho, fecha nos olhos dele. Às vezes a pessoa não quer falar nomenclatura, entendeu? Isso aí é tipo para uma pessoa se combinar entre os departamentos para poder... E outra coisa, um diretor de fotografia humilde, ele faz o seguinte, olha só, para mim os planos são esses aqui. Ele bota a nomenclatura dele, para todo mundo entender o que ele está dizendo. Para outros pode ser diferente. Para outros o plano médio é porque é médio corpo, é daqui para cima. Tem gente que acha que o plano médio é aqui. Em televisão, o plano americano é aqui, não é aqui. Entendeu? Então, existem diferenças, entendeu? O pessoal chama de plano cowboy, sabe? Tem um monte de nome disso aí. Então, para vocês entenderem, quando vocês estão referindo pessoas, é assim que se trata. Entendeu? Então, você tem plano médio, plano americano, meio primeiro plano, close. Primeiro plano, normalmente close e primeiro plano é a mesma coisa. E close, né? Close-up, né? Close-up, botei close primeiro. O close e o close-up. Então, o plano detalhe, que aí no caso você faz os dois olhos, é um close-up. Né? Aí você faz só o nariz, só a boca, só um olho, só a orelha, isso é plano detalhe. Entendeu? As mãos, só das mãos, é plano detalhe. Mas aí você faz uma nomenclatura para todos entenderem como é que você trata o nome dos planos. Cada lugar tem um nome diferente. A gente fala, isso para mim é outra coisa. Tudo bem, beleza, respeito. Então, é assim que você, que é o chefe da equipe, então vamos usar a tua linguagem, sem problema nenhum. Mas eu entendo dessa maneira. Entendeu? Existe muita controvérsia em relação ao plano médico. Entendeu? É isso mesmo que eu percebi. E aí, para você, o que a gente vai fazer aqui na câmera? Isso tudo, gente, tem uma linguagem. Quando você quer fazer um plano de diálogo, por exemplo, por que é chamado plano americano? Porque tem aquela história do cowboy, não sei o que vai sacar a arma aqui, tem que aparecer. Na verdade, o que cria o plano, né, é exatamente a intenção. Né? Se você vai fazer pessoas conversando, pessoas andando, dependendo do que você quer passar, né? Vai ter diálogo ou não, quanto mais perto, mais expressão você está valorizando. Quanto mais perto, mais drama você está causando. Mais intimidade você está causando. Então tem que lembrar disso. Se eu quero botar duas pessoas conversando em close-up, eu estou criando um clima entre eles. Se minha intenção não é essa, vou fazer um plano mais aberto. Se eu coloco a pessoa uma lente mais fechada, eu estou dando mais proximidade entre essas pessoas. Se eu estou botando uma lente mais aberta, eu estou afastando, estou tirando a intimidade. Quanto mais perto, mais intimidade. Lentes mais fechadas. Quanto mais longe, menos intimidade. Lente mais aberta. Sabe? E se eu estou fazendo over shoulder, no caso deles dois ali, eu estou criando um diálogo entre eles. Né? Então, o over shoulder tem essa linguagem, diálogo. Né? Preste bem atenção. Entre esse over shoulder e aquele outro over shoulder, olha só. O over shoulder, ele tem tipo assim, por que eu botei a câmera daquele jeito? Por que eu estou enquadrando daquele jeito? Começa por aí, né? E aí,
Observa o seguinte. Aqui, eu consigo ver. Ó. Tá vendo? Tem um afastamento. Não tem afastamento? Sim. Então, essa câmera está enquadrando assim. Ó. Eu ia pegar esse filme, eu vou pegar esse pedaço aqui. Ó. Não tem responder nada não. I've been keeping all the letters that I wrote to you. And I'm surrounded by a million people. A million people. And I still observe o seguinte. Olha a diferença desse overshoulder para o outro. Ó, nós temos que pensar o seguinte. Esse plano não é parecido com esse outro aqui? Ó, não é um overshoulder, né? Mas vai se tornar. Então você observa que existe um afastamento deles, né? E a partir de um determinado ponto, ó, e acontece o overshoulder. Observa que o simples deslocamento da câmera já colocou eles numa intimidade maior. Até no primeiro momento, na virada da câmera, eles estavam nessa distância aqui. Quando fez assim, parece que estão mais próximos. Ó. E agora, de fato, eles estão. Então, esse aqui é um overshoulder. Esses planos, você só deve fazer para dar intimidade. Se não é para dar intimidade, não é para fazer. Entendeu? Ou é para dar intimidade ou é para dar intimidação. O nome vem, intimidação. Quando você bota rosto colado assim, um olhando para a cara do outro, de overshoulder, se for dois homens, pode ter certeza, ou são gays, ou estão se degladiando. Então, um ameaçando o outro. Entendeu? Igual o Batman e Coringa, na cena na Rio. Então, assim, só a intimidade. Quando você vai estreitando, você está dando intimidade. Ou é uma cena romântica ou uma cena de, sabe, intimidação. Aqui nesse caso é uma intimidação. Ó, uma romântica. Agora eu vou botar outra aqui. Vou botar um trailer aqui do Missão Impossível. Esse aqui, gente. Ó, plano geral absoluto. Plano geral, plano geral, plano geral, plano geral.
Ô, geral, ó, ó, olha só. Esse tipo de quadro, ele está falando com alguém, certo? Uhum. Olha só. O enquadramento. Eu estou aqui, você está aí, a gente está conversando. Se eu fizer assim, o que eu estou fazendo? Estou te intimidando. Saí do quadro, não saí? Não ficou um respiro aqui para trás? Eu não estou na frente? Olha exatamente o que ele está fazendo. Ó, estou aqui. Fiz assim, ó. Estou te intimidando. Então, esse tipo de enquadramento é para intimidação. Entendeu? As pessoas falam assim, ah, mas isso aí pode ser um erro de enquadramento porque ele era para estar aqui respirando para lá. Não, esse enquadramento é para intimidar a pessoa. Normalmente se usa para intimidação. Ou então quando a pessoa está olhando para um lado e acaba olhando para outro. Entendeu? Normalmente quando a pessoa está tipo assim, sabe, procurando alguma coisa. E é uma intimidação. Esta é a nossa chance Chama de gasto de dinheiro. Não. de controlar a verdade. O conceito de ser apegado. Ele também não deixa ele gasto. Tem a cheio de carne seca. A história está sendo narrada por ele está falando o tempo todo. Olha essa mulher. Ó, olha onde ele está agora. Está mais perto ainda. Lembra como é que ele estava? Agora o rosto dele ficou maior. Agora apareceu a quem ele está intimidando. Ó. Essa cena não tem nada a ver com esse plano. Isso foi montagem do trailer. Entendeu? Então, o que que acontece? Os planos eles estão relacionados diretamente com a intenção da cena. Se eu vou fazer um plano desse, eu tenho que ter uma linguagem para ele. Então, é essa coisa. Se eu quero, como é que eu vou fazer um overshoulder? Depende. Se eu quero dar intimidade, eu faço uma lente mais tele. Se eu quero dar afastamento, tirar a intimidade, entendeu? Uma reunião, a pessoa conversando na mesa, eu quero mostrar a parte da mesa, como houve aquele plano lá mais aberto ali, né? Deles dois lá no barzinho, no restaurante. Até então não aconteceu nada, era só para dar ideia do cafezinho, tal. Mas depois, quando começou, aparece aquele plano dela, ele em primeiro plano, ele olhando assim para ela olhando para ele, um olhar mais de intimidade. E isso traz uma resposta psicológica para a gente. Então, a gente mexe muito com o psicológico nos enquadramentos. Se a gente parar para pensar, né, o afastamento, né, das pessoas, elas criam uma impressão, que essa impressão ela te transporta para uma expectativa, entendeu? Se tem dois homens olhando para a cara do outro em close, o que tu vai imaginar? A porrada vai comer. Se tem dois homens de longe assim conversando, nada vai acontecer. Entendeu? E aí, vamos para outra coisa. Então, tá assim. Estou querendo dar um exemplo para vocês, é o seguinte. Tem uma pessoa aqui, uma de frente para a outra. Se eu faço um plano desse aqui, né, eu deixo essa parte aqui ó, aparecendo. Ó. Então, pode ter uma árvore aqui, como tinha outra, tinha uma árvore, tinha uma porta do restaurante e tal. Isso aqui eu estou criando um diálogo, mas que não tem assim ainda muita coisa. Tem assim, a reação que você dá para perceber daquelas pessoas, mas alguma coisa vai acontecer aqui na frente deles, ou papel, ou estão comendo, ou estão bebendo alguma coisa. Quando eu estou dando um exemplo aqui, quando eu venho para esse lado de cá, olha o que vai acontecer. Ó, eu já começo a pegar aqui. Agora eu começo a conversar vocês dois aí. Um olhando para o outro, só para dar ideia para eles. Olha só.
Deixa eu abrir um pouco esse diafragma. Fala sobre o dia de hoje, fala que tá frio, Para ficar mais bonitinho, vou botar um lunch aqui. Peraí, só um instantinho. o dia das mães. Caramba, eles estão bonitos pra caramba, pessoal. É o Cauã Raymond? É. De vermelho? O pessoal tá bonito pra caramba, maluco. Então, Não falou nada. e aí o que acontece? Pode conversar os dois. Ó, presta atenção. Ó, Então. conversa aí. Conversa assim. Que bom, deixa eu falar. Qual a sensação que vocês têm? Tô olhando para o monitor aqui. Pode olhar agora, pode olhar se quiser. Tá vendo? É a sensação que vocês estão no diálogo, Uhum. certo? Existe um afastamento entre vocês. Agora, presta atenção nesse outro aqui. Ali, o Hugo deixou. Cauã Raymond, assim, pode achar. Cauã Ih, Box. Tem 60 então, né? Vê se vocês percebem uma aproximação mais entre eles. Sim. Ó. Isso já cria uma intimidade entre eles. E isso faz com que eu, por intenção do enquadramento, eu crio uma aproximação maior e uma intimidade. Uhum. Agora, se eu fizer isso aqui, mais ainda. Agora, observa a distância que eles estão. Um do outro. Quase 1,5 m, né? Sei lá. Sim, parece que eles estão pertinho. Não parece? Sim. Entendeu? Então, esses enquadramentos, eles têm essa intenção, né, de aproximar um com o outro. Agora, só projeta a sua cabeça um pouco mais para frente. Assim, vai, pêndula, vai. Ó, ó. Você ao mesmo tempo, você ao mesmo tempo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Uma vez que nós dois. Não, quando eu falar já, vai. Volta os dois, volta os dois. Vai os dois agora. Pronto, corta. Olha a distância que eles estão de um do outro. Mas aqui, parece que vão se beijar. Entendeu? Então, esse tipo de enquadramento a gente chama de intimidade. Entendeu? É um enquadramento onde dá mais intimidade. Vocês estão bem distantes um do outro. Sim. Entendeu? E aqui tu vê que não tem nada, ó, aqui entre vocês. Então, o corpo de vocês se aproxima. É. Então, quando eu quero dar intimidade, eu faço isso. Entendeu? Quando eu não quero, daí onde vocês estão mesmo, olha a diferença. Dá para ver que vocês estão bem longe um do outro. Então, se fosse num diálogo normal, né, tipo Alcoólicos Anônimos, as pessoas ficam de frente para o outro, né, seria uma coisa meio parecida com essa aí. Né? Aí, se eu quero criar uma atmosfera entre aqueles personagens, eu começo a trabalhar com isso, com close. Você quer ver outra coisa? Ó, baixa a câmera aí pra mim, por favor. Não pode pisar nela. Não, pode parar, pode parar. Olha só. Olha para ele. Exportou bastante. Eu não vejo. Que beijo. Eu falei com você. E era mais pra ir naquele lugar. Normalmente, isso aí é um tipo de um diálogo onde tem alguma coisa, ou rolando algum clima romântico, ou rolando algum tipo de conflito, entendeu? Agora eu vou fazer aquele enquadramento exatamente que o cara fez ali. Ó. Não, senta com a cadeira virada para ele mesmo.
Isso. Agora você vai projetar seu corpo para fora como se fosse chamar a atenção dele. Vai, aqui para dentro, isso assim. É, Pra mim, no caso, é né? para ele, isso assim, isso é. Vai, para aí, volta. Só um instantinho, deixa eu só acertar aqui. Vai, vai. Tá vendo como é que funcionam as coisas? Essa projeção do corpo, deixa eu botar um pouquinho mais fechado. Essa projeção do corpo dela para frente. Volta aí para trás, volta. Vem para frente agora. Tá vendo? Esse tipo de diálogo, ele dá para perceber um deslocamento. Tá vendo? Um deslocamento. E esse tipo de coisa, esse tipo de enquadramento é aquela tipo assim, fulano, deixa eu te contar uma fofoca, vai falando no pé do ouvido pertinho. Ou então tipo assim, fulano, tu não sabe. Aí eu falei assim, ela vai tipo te chamar para uma coisa mais, num diálogo mais, para falar mais baixo, entendeu? Ou para te revelar algum segredo, como se você chega mais perto, chega, projeta o corpo para frente, projeta. Agora afasta você. Chega os dois juntos agora, vai. Tá vendo? Aí você fala alguma coisa, tipo, não, vamos lá. Quando você chegar junto, você começa a falar alguma coisa, vai. Você não vai acreditar no que eu tenho que te contar. Entendeu? Mais ou menos isso, vai, vamos lá, vai. Você não vai acreditar no que eu tenho para te dizer. Volta. O grande barato desse tipo de plano é esse movimento, vai. Você não vai acreditar no que eu tenho para te dizer. Eu acabei de ganhar. Tá vendo? Isso já dá a ideia de que tá rolando alguma coisa ali. Sim. Entendeu? E dependendo da cara que ela fizer, pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Entendeu? Então, como é que você pensa nesses enquadramentos? De acordo com a cena que está pedindo. Então, eu tenho cadê? Aqui, esse over shoulder, ele tem essa coisa, né? Então, eu falo assim, eu vou fazer um over shoulder. Ou você só faz com pessoas que elas vão ter um diálogo, e se for um diálogo íntimo, você pode aproximar, se não for, afasta, tá? Evita usar grande angular, porque a grande angular, ela pega o primeiro plano, ela distorce muito, ela bota a pessoa com um cabeção, as mãos ficam grandes, usa uma lente normal para tele, afasta bem da pessoa para fazer esse plano, mesmo que aquele, sabe, aqui, ó, olha só, tô aqui. Se eu vim para cá, ó, já consigo fazer um over shoulder, dando mais intimidade. É essa a intenção? Não é. Então eu vou enquadrar daqui. Se for só um diálogo, é daqui que eu vou enquadrar com uma lente um pouco mais larga, ou seja, com uma lente que vou afastar vocês. Se eu usar uma tele, eu vou aproximar. Então, a minha ideia, eu pelo menos vou usar uma lente 50, por exemplo, uma 65, 75, exatamente para dar um afastamento em vocês, para também não fazer aquela distorção de uma lente grande angular. Mas se a minha ideia é criar uma intimidade em vocês, eu vou vir mais para cá, eu vou tirar aquele respiro que tem ali, vou colocar aí o over shoulder mesmo, que é mostrando ela desfocada, as costas, entendeu? Conversando contigo, a ponto de olhar, mesmo ponto de vista. Então, tem baixa câmera, para dar o mesmo ponto de vista, você ficar olhando o mesmo ponto de vista, sabe? Mesmo direção. Então, eu vou botar a câmera na direção dos olhos, para dar aquela ideia de intimidade, revelação, intimidade. Uma cena onde vai ter rolar, sei lá, uma intimidade maior, um beijo e tal. É assim que a gente trabalha. Então, a gente tem a relação, né, de pessoas, como eu falei. O que seria isso aqui, ó? O que seria isso aqui? O que? Plano? Plano conjunto. Plano geral. Plano conjunto. É o plano médio. Não deixa de ser, mas ele é plano conjunto exatamente porque já tem aqui pessoas no meio, entendeu? Então a gente chama de plano conjunto. Beleza? Pode ter 3 pessoas? Pode ter 3 pessoas. Tem problema, é plano conjunto. Botou mais de uma pessoa no meio, a gente chama de plano conjunto. Está no diálogo, plano conjunto. Ou às vezes, por exemplo, às vezes esses dois estão conversando aqui está a ponta de um carro, plano conjunto. Às vezes está aqui, ó, o carro aparecendo aqui. Entendeu? Aí está aqui, ó, a pessoa aqui, atrás do carro, está aqui o plano conjunto. Beleza?
E aí, vamos para outra agora. Esse aqui é o primeiro plano. Olha quantos primeiro plano tem nesse vídeo. Outro. Tá vendo? A maioria das vezes sempre tem alguém junto. Ah, esse aqui, gente, é chamado plano holandês. Pessoa assim, meio Ele tem meio torta, assim. inclinado. É. Mas depois eu falo sobre ele. Ó. Aí. Olha a ideia do carro que eu falei. Só um conjunto. Entendeu? Aí tem o carro, tem os dois aqui. Primeiro plano. Esse aqui é uma combinação de plano médio com contra-plongé. Primeiro plano. Vou pegar outro. Ah, esse aqui é legal. Ó, olha a ideia aqui. Deixa eu botar aqui. Ó. Esse aqui é um plano geral absoluto. Por quê? Eu estou mostrando uma propaganda aqui da Texaco, umas casinhas aqui, uma estrada. Estou fazendo uma situação. Estou situando aqui o lugar. Poderia ser um plano geral? Pode ser chamado de plano geral. Mas só o fato de eu ter botado essa estradinha aqui, essas casas um pouco longe, eu posso chamar de plano geral absoluto. Também, gente, é o seguinte, quando eu falo assim, plano geral absoluto, se eu não digo como eu quero, as pessoas vão falar assim, como é que você quer? É isso que vai acontecer. Só vou perguntar, né? Aqui, ó. Plano americano. Meio que plano americano. Onde você não tem outras pessoas, você está valorizando o que? O cenário como parte, entendeu? Aqui você já tem exatamente aquele plano que eu mostrei para vocês. Um de frente para o outro. Olha aqui aparecendo. Eu estou mostrando aqui, ó, tá vendo? Ó, um certo afastamento entre eles. Tá vendo? Vamos avançar. Aqui já não tem mais. Aqui já tem um ar intimidatório. Eu nem sei que cena é essa, mas provavelmente esse cara deve matar o outro. Entendeu? Tá lá, ó. Esse ator só faz filme de gente ruim. Esse é Aqui você tem o over-shoulder, onde você tem uma aproximação entre eles dois. Ó, aquele plano anterior, o cara já tá meio assustado ali. Ó, quando mostra o outro, sempre com ar... Olha só, gente, olha a diferença. E a luz também. Ó, presta atenção. Essa coisa vocês têm que prestar Tem atenção. aquela. Olha a cara de espantado dele, olha esse buraco que está aqui entre eles. Tá vendo? Vê se tem esse mesmo buraco quando aparece o outro. Já encostou mais o ombro. Aqui já afastou um pouco mais. Aqui está mais próximo. Essa mesma coisa que o senhor falou da luz, né? Tá vendo que tá escuro, tem essa É aquela luz recortada. recortada. Invertido. Filmando pro lado da sombra. É. Ó, ele tá lá, o papo dele está lá. Olha, esse close aqui já é para o desfecho. Olha a cara de ruim do cara. Eu sem ver, olha, já valorizou a expressão. Ela vai mostrar o olhar de intimidado do outro. De novo, over shoulder. Agora mostrou o coroazinho ali de close, outro de close. Jogou ali, isso, plano detalhe. Carinha dele. Gente boa. Toda a vida. Ó, plano detalhe. A gente tem isso assim. Ele tá indo embora. Ó.
word. If they were men in their pocket. What would be mixed in with the others and become majestically. Ó, Which is. intimidação. Entendeu? E aí, o que que acontece? Como é que a gente fabrica esses planos? Exatamente na linguagem. Deixa eu ver outro aqui. Ah, esse aqui, ó. Nunca mais perca vendas com o checkout que mais converte da Shopify. Diga adeus aos carrinhos perdidos. Actually, that's not my name, but I have a nephew named Price. I've always kind of liked that name. Anyway, we're not dealing with names today. You can tell me or not tell me yours. Or a fake one is fine. If I need to talk to you, I Esse aqui é prefer something perfeito other para than, analisar. Vai. Ó, Either way, you all. Hi. Hello. Price. Actually, that's no primeiro momento, esse tipo de enquadramento, observa o seguinte: tem 2 contra 1. Já começa a mostrar aí, são 2 contra 1. Ó, bobagem, né? Bobagem, imagem. Aí você vê, ó. Ó. hi. Hello. My name is Price. Actually, that's not my name, but I have a nephew named Price. I've always kind of liked that name. Anyway, we're not dealing with names. Ó. Já mostrou? São 3 contra 1 agora. E esse cara aqui chegou lá se apresentando, meu nome é fulano, meu preço é esse. Today, you can tell me or not tell me yours, or a fake one is fine. If I need to talk to you, I'd prefer something other than, hey, corner, also a bathroom. Esse plano não está de graça. Mais uma vez, reforçando que ele está sozinho. Mostrando a distância entre eles. Tá mostrando também a atitude dele, né? Esse É, baixo pra atitude, cima, ó. de, tô aqui tentando fazer alguma coisa. Ó, deixa eu botar aqui. Esse plano aqui é de propósito, né? Para mostrar que ele está olhando para cima, certo? Ele está olhando para cima. Isso mostra uma altivez, ao mesmo tempo que mostra uma inferioridade. Olha esse plano aqui. Como é que botou ele lá para baixo? Ó, o overshoulder sobre o ombro, mostrando a cintura. Se eu pego um overshoulder, mostro a cintura para cima da outra pessoa que está do outro lado, eu estou mostrando a superioridade do outro. Mostrando que os caras são maiores do que ele. Isso também tem a ver com a altura que a câmera que eu devo colocar. Então eu estou mostrando inferioridade quando eu boto ele olhando para cima e mostra a superioridade dos outros. Olha esse plano aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Olha só. Aqui, ó. Outro. Provavelmente deve estar pedindo a opinião dele. Ó, pegou aqui na mão dele uma arma. Nossa, eu não tenho notificado, não. É uma arma, é. Ó. Ó, o que vai acontecer. You got it. Ó. What the son of a- Ó. Ele é o cara. Ó. Let's see what you got. Thank you. I'll bet you that way. You're still here. That's cute. What else? É pra mostrar o cara. Esse ângulo sempre basta pra mostrar que o outro cara é um gigante. So many guns, I don't know which one to use. How are you? Ó, olha mostrando a superioridade desse cara aqui. Qual é a intenção aqui? Owen? Ó. É um bobão. É o João Grandão. Mostrou a inferioridade do outro, mas o outro é muito
pior do que ele. Ah, lá, tá só correndo, foi embora. Deixou outro sozinho ali, ó. He'll be fine. Ou seja, a cena que a gente estava analisando seria uma covardia contra aquele cara. Na verdade, o outro protegeu, mas mostrou. Quando você vê essas cenas assim, isso não é feito de graça. Mas tira o fator surpresa, porque a gente já percebe que o baixinho lá deve ser o cara, né? Faculdade de Medicina, que há mais de 25 anos com medicina. Então, como é que quando você quer dar o ar de inferioridade a alguém, você faz a pessoa olhar para cima. E quando você quer dar a superioridade a outra, você faz a pessoa olhar para baixo. Entendeu? Quando você está olhando para baixo, está mostrando que a pessoa é inferior a você. Né? E se de tudo a pessoa for mais baixa do que você e você quer ser mais alto, bota em cima de uma três-tabela. A três-tabela, às vezes, a gente usa para isso. Né? Nessa propaganda precisaria desse tanto de teto? Isso não é à toa, não. Isso não é de graça, não. Vamos entender por que está com esse teto todo. Ah, não dá para voltar. Não X ponta e cuidado no ano. Hidromédio, formando fortuna da medicina. Não consegui prestar atenção. Aí, de novo. Ó, deu para perceber que nesse filme é uma linguagem isso. Ó, é uma linguagem fazer esses planos baixos. Entendeu? Então, isso vai muito também do diretor. Às vezes o diretor fala assim, não, eu gosto de fazer olho no olho, fazer câmera na mão, planos mais baixos. Isso é da linguagem, entendeu? Do diretor. O cara começa a fazer assim, começa a gostar, vou fazer sempre assim. Sim. Isso, de uma certa maneira, cria uma referência, entendeu? Essa série ela é derivada do Breaking Bad, né? Não assisti não. Foi acaso parou ali. E no Breaking Bad tem muito... Por exemplo, vai cavar uma pá, um buraco, só que aí o cara leva aqui no ombro a pá, aí a câmera tá presa aqui na pá. Tipo assim, tem muito ângulo assim nessa série. Muito... Então, isso aí é inovação, de uma certa maneira, né? Porque o que acontece é que você precisa, às vezes, criar uma identidade para aquele trabalho. Né? E isso, às vezes, vira referência. Né? Não é ficar preso ao tradicional, mas é importante você saber os valores. Né? O porquê você... Muito provavelmente, essa série está dando a ideia, porque pega esses ângulos baixos, né, para dar a ideia que esse cara, embora seja baixinho, mas ele é um terror, deve ser um demônio, né? Viu como é que desarmou o cara rapidinho? Então a ideia é essa. Às vezes você tem um ator baixinho, você dá a ideia que ele é maior do que aquilo que você aparentemente se parece ser. Aqui de novo, ó. Aí, sempre planos baixos. Ó. E tem uma linguagem já batida, sabe? Tipo, os enquadramentos muito parecidos. E quando você começa a assistir um atrás do outro, você começa a decifrar a linguagem. Não é difícil. Entendeu? Então, o que eu estava falando, por exemplo, um plano geral absoluto, você dá a ideia do local onde vai acontecer, sabe? Tipo assim, você mostrar a Avenida Paulista, um drone, aquela imagem autona, mostrando um monte de prédio. Depois você mostra uma fachada de um prédio, aí você está dizendo que aquela cena vai acontecer dentro daquele prédio, certo? Aí depois você mostra a pessoa andando dentro do corredor. Então você consegue colocar, situar a pessoa, né, dentro daquele espaço. Então todo mundo vê que é uma rua, que é a Avenida Paulista, tem um hospital e ali está um corredor. Aí, se você mostra uma pessoa andando no corredor, depois você mostra o hospital, todo mundo vai entender que é um hospital. Se você bota uma ambulância do lado de fora, todo mundo vai dar a ideia que, se a pessoa fala que é um hospital, você vai dar credibilidade à cena por causa da ambulância. Então isso não é feito à toa. Entendeu? Isso é pensado. E muitas das vezes, no Tech Scout que a gente faz, na visita técnica, né, a gente chega no local e fala assim, pô, a gente vai ter problema ali, do outro lado fica um monte de gente olhando para cá. Então a gente bota uma ambulância aqui, fecha, o pessoal não consegue olhar para cá, entendeu? A gente resolve dois problemas. Entendeu? E às vezes até resolve todos os problemas, entendeu? E aí nós temos a linguagem do plano médio, né, que é aquele plano do corpo inteiro, né? E aí a gente resolve uma questão. O que é o plano médio? O plano médio, primeiro, é para mostrar a pessoa de corpo inteiro. Ali o exemplo do plano conjunto. Lógico que você está um contra-plongé ali, você está dando muito teto, né? Mas ali eu poderia dizer que você quer um plano médio, aqui, ó, corpo inteiro. Mas um plano conjunto porque tem outras pessoas, tem outra aqui também, ó. Tem outras pessoas envolvidas, entendeu? Isso é um plano conjunto.
O que vale é a resposta do que está mais próximo, né? E aí você tem esse plano conjunto. E daqui você começa a partir para os planos mais fechados. Olha o exemplo aqui. Que plano é esse? Olha a referência desse camarada aqui. Seria um americano? Um plano americano. Certo? Um plano americano. E aí, esse camaradinha não está aqui à toa, não. Ele está aqui por uma questão de continuidade e tal, enfim. Vamos ver outro. Ó, que plano é esse? Um plano médio. Meio primeiro plano, né? Cintura para cima. Mas aí você tem uma pessoa em primeiro plano aqui. Está mostrando com quem ele está conversando, né? Ó, primeiro plano. O closer. Né? De novo. Plano médio. Já é a sequência daquele outro, né? Aí. Meio primeiro plano. Vou descer um plano americano também, né? E vai. Achei interessante nesse outro que você mostrou agora que o cara lá atrás ele tá no meio dos dois, né? Tá no intervalo. Né? Sim, sim. Já dá pra dizer que ele também tá prestando atenção no que tá acontecendo. Então, esse plano aqui, o que acontece? Aqui tem que ter um preenchimento. Pronto, preenche com esse cara aqui. Esse buraco preenche com esse cara. Esse aqui que está se movimentando, fazendo sei lá o quê. E esse carro preenchendo esse buraco aqui. E esse camarada aqui está sendo tampado, mas esse aqui está em movimento, provavelmente não vai tampar ele o tempo todo, não. Vamos ver. Que é a distribuição da cena. Ó. O cara pega o negócio e vai andando. É o outro que passa a aparecer agora lá, tá vendo? Ó. Aí é o plano geral absoluto, ó. Vendo? Ó, prédio, eles aqui, ó. A cena transcorrendo aqui. Isso é para mostrar onde está sendo feito, ou seja, está sendo feita uma jogada ali no meio de uma indústria onde não tem ninguém, só tem eles, provavelmente uma indústria abandonada. Normalmente esse cara dá ferro velho, obra, né, abandonada, meio do nada. Vamos analisar outra aqui. Cara, se você pegar, bater filme, vai ver tudo igual. Tem diferença. Esse aqui é foda, esse aqui. Pulp Fiction. Pô, esse aqui é Tarantino. Vamos lá. Ó, Tarantino é foda. Ó, o Tarantino adora contra-plongé. Começa por aí. Ele adora essa coisa de, sabe, de intimidação. Vamos ver outro. Ó, plano médio, conjunto. Tá vendo? Onde você valoriza a movimentação dos atores, né? E o local. Dá para ver que é uma zona, né? Foi tudo destruído ali dentro, né? Então, esse poderia ser o plano master, né? É um plano muito bom para se fazer, um plano médio conjunto. É um plano muito bom para se fazer plano master. Então eu faço o primeiro plano que a gente vai rodar na cena é esse. Tu vê que o espaço é esse aqui. É como se fosse o geral do espaço todo. Né? Mas é um médio conjunto. Então a cena toda vai desenrolar. Então começa assim, primeiro a cena desenrola todo nesse plano, depois vai fazer os fechados. Depois os detalhes. Vamos ver como é que vai transcorrer. Ó. De novo, com plongé. Aqui, veja só, botou o camarada de contra-plongé para botar o cara mais alto. E esse aqui botou no mesmo plano, mesma altura. Olhando ele para cima. Olha a mesma coisa aqui, ó. POV. Ponto de vista. Aqui é o de outra volta. Então aqui, mostrando de novo, contra-plongé. Ó. A carinha dele de bonzinho. Continua lá. De novo, aqui na mesma altura, ó, normal, a plongé. Ó, olha só aquilo que eu falei. Ó, lembra que eu falei que os caras adoram comer as coisas? Como se nada tivesse acontecendo, daqui a pouco mata ele do nada. Ó. Olha lá, ó. Olha lá. Tá nem aí pra hora do Brasil. E ainda receita amigo. Ó.
Depois. Vai rotar? And it's fine. You, like Zico, you know why we're here? Why don't you tell me, man, Benji, where you got your shit here? So there, I'm asking you. You say. Yeah. Yeah, oh yeah. Vincent, right? No, no. We got to understand the best you can. About this. English and what? What? English, motherfucker! Do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Describe black corn. Say what again? I said it. I double again, you motherfucker. Say what one more goddamn time. Olha, aquela coisa, né? Pô, Tarantino, né? Olha o John Travolta, olha a expressão dele. Tipo assim, tô nem aí, meu irmão. O cara vai matar ele. Tô nem aí. O outro se cagando todo aqui, ele que maior calmaria do mundo. Black corn. He's bald. Does he look like a bitch? Ó. Olha o sangue frio. He look like Olha a projeção do corpo para frente. Aham. Olha a intimidação, aquilo que eu falei com vocês. Ó, a superioridade, né? Mostrando de baixo para cima e ele projetando para frente, intimidando. Esse tipo de plano, ele tem assim, se isso não foi feito numa locação, olha o teto aparecendo. Eu acho que foi numa locação, entendeu? Porque no estúdio teria que botar isso ali, cara. Seria um bom trabalho. the path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley. Gente, observa uma coisa aqui. Ai, cacete. What's really funny is English, motherfucker, do you speak it? Tem um carro com alarme, mas daqui não vai. Yes, you do. You tried to be. Myself, I was don't like to be but everybody except Mrs. Wallace. Here's my evil men. Ó, observa o seguinte. Cadê a cabeça do John Travolta aqui? Todo mundo tá olhando para cá. Uhum. E a arma aqui. Ele acabou de engatilhar a arma. Esse formato é o 235. 249, eu acho, não tenho certeza não. Provavelmente lá estava aparecendo a cabeça dele no monitor. Quando foi fazer a montagem, fizeram esse corte aqui. Vamos continuar vendo aqui, ó. Is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness. For he is true. Então, o que acontece? É muito importante, isso aí que foi para aparecer, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente, por exemplo, a gente grava em full frame, né? A gente grava no Open Gate, no quadro full, né? E aí, o que acontece? Se eu enquadrar assim, esse aqui é o meu enquadramento aqui. Um exemplo. O que acontece se eu usar um 235? Então, não se deve enquadrar em quadro cheio. Como é que teria que enquadrar? Ó, eu não sei ainda qual a janela que a gente vai usar. Então faz o seguinte, vamos enquadrar assim. Porque na pós eu consigo fechar isso aqui e tirar esse excesso de teto. Agora, se eu não tiver a cabeça aqui para mostrar, não tem como recuperar a cabeça. Então, a gente sempre deixa essa margemzinha. É por isso que eu falei na outra aula que a gente bota fita no monitor. Ou então a gente usa uma margemzinha ali na câmera, para a gente ter uma referência. Porque senão acontece o que aconteceu ali. Olha como é que tem teto pra caramba aqui. Então ele pode cortar tranquilamente. Agora o outro ali pareceu a cabeça cortada. Pode ter certeza que isso não foi feito de propósito. Foi na hora da montagem que deu essa cagada. Aí dele não corta nada. With great vengeance and furious anger,
those who attempt to poison and destroy my brother. And you will know. Ó, essa é a posição para tiro, tá, gente? Ó, olha a posição que ele tá. Olha, já tá virando para cá, já tá mostrando que esse cara vai levar um tiro. Ó, ó. Ó. A gente já sabe. É a posição. Essa posição normalmente é a posição de ação principal. Ó, vou tirar pra mim, ó. Você entendeu? Assim, o que existe são filmes diferentes com a linguagem muito parecida. Entendeu? Então, o que a gente tem é exatamente essa coisa que eu falei. Eu acabei mostrando para vocês o que de fato era mais importante. Aqui está a pessoa e aqui está a câmera. Com contra-plongé. Aqui é normal. Aqui é a plongé. Certo? Em que momento eu devo usar o contra-plongé? Quando eu quero dar inferioridade no olhar, mostrei para vocês ali. Quando eu quero dar superioridade, né? Por exemplo, uma coisa eu enquadrar a pessoa daqui para cima. Fotógrafo, por exemplo. Militar adora ser fotografado de baixo para cima, olhando para o horizonte, assim, que dá aquela altivez, né? Agora, se você está numa cena de ação onde está mostrando a pessoa de baixo para cima, olhando para cima, aí é outra coisa. Está mostrando inferioridade, que ela está olhando para alguém que está mais alto que ela. Mostrou ali no filme. E aí, o inverso seria o quê? O plongé, mostrando a pessoa olhando para cima e o outro pequenininho lá embaixo, eu estou aqui em cima, motorando, entendeu? E o ângulo normal. Então, aqui, ó, câmera aqui embaixo, contra-plongé, normal e plongé. Entendeu? Então nós temos ângulos. Isso aqui são ângulos. Ângulos. Esse aqui aqui os outros são planos. Que aqui eu mostrei para vocês. Plano médio, plano geral, plano americano, close. São planos. Né? Como é que eu vou posicionar a câmera? Uma das coisas, uma das dúvidas maiores é onde eu vou posicionar a câmera. Primeiro plano, onde eu vou fazer o plano médio? Tudo é uma combinação, né? De movimento, de ação. Qual a altura que eu boto a câmera? Entendeu? Então a gente tem que ter essa preocupação de saber onde a gente vai botar a câmera, qual é o ângulo, qual é a lente, certo? E aí o que vai determinar onde eu vou botar a câmera, qual é o ângulo, qual é a lente, tá? E qual é o plano, é exatamente, tudo vai começar pelo plano geral da ação, certo? Porque normalmente a gente sempre faz o geral, é do geral para o mais apertado, é sempre assim, mais aberto, mais fechado. Exatamente porque é mais fácil a gente ensaiar os atores, tipo assim, ó, numa ação, a câmera tá lá, eu vou fazer uma simulação aqui, deixa eu ver. A câmera tá lá, e aí, numa ação, você vai parar aqui, vai cumprimentar a pessoa. Aí ele vem de lá, chega aqui, oi, fulano, não sei o que, abraça vocês dois. E aí você sai de cena. Esse é o plano geral, estou dando um exemplo. Então a câmera fica aqui, né, mostrando a vocês o corpo inteiro. Aí tem essa cena toda desenrolada. Aí depois tem um diálogo entre vocês aqui. Aí depois vem para os planos mais fechados. Plano, contraplano, não sei o que, não sei o que. Depois, né, você sai de quadro. E é assim que funciona. Então, mas o que eu quero relacionar no cenário? Eu quero relacionar que se passa, por exemplo, nessa sala. Para mim, essa cena vai correr numa sala. Então, aqui, ó. Então, aqui vai ser... A cena vai transcorrer aqui. Certo? Então, vai enquadrar de forma que mostre vocês na sala, na salinha ali. E aí, você está sentado, né? Aí você está sentado com ela, aí vocês estão conversando, aí daqui a pouco, estou tomando um cafezinho, daqui a pouco chega fulano, aí vocês se levantam. Aí fulano aparece de costa. Aí vocês ficam olhando para a cara do fulano, não sabe do que se trata. Aí, tipo assim, corta. Aí que fala assim, caramba.
intervalo. Tem intervalo. Quando volta, aí você olha assim, fulano, quanto tempo? Aí abraça. Olha só como é que dá a ideia que vocês vão morrer, pô. Cara, tipo assim. Sim. Caraca, bicho, que isso? Quanto tempo? Aí, olha a surpresa. Não é nada daquilo que as pessoas estavam imaginando. Sim. Que alguém ia morrer ali. Eu acho expectativa. Cara, tipo assim, você? Ah, tá de sacanagem, perdão. Sabe aquela surpresa? Então, essas coisas que a gente tem que pensar, né? Então, vamos fazer essa cena. Vamos fazer essa cena aqui. Vamos lá. Assim. Até pensei nisso, não vai ver que era sacanagem. Vou colocar ali no guarda-chuva. Passar o canal pra cá. Antes de passar esse fio aqui. Luz, câmera, ação. Atores, por favor. A gente vai começar agora, tá? Bom, olha só. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: vamos equilibrar essa imagem. Tá? Depois eu pego mais pra cá. Vou tirar tudo. Tem que botar o ator chegando. O ator, quem vai ser? Ô, Johnny! Não, professor. Não, deixa eu aparecer eu. Não sou muito fã de ficar em frente de câmera, não. Gosto. Quem é o ator? Vamos lá. O Sandro aí, eu sou ruim de canal de ator, mas vamos lá. Já fez vexame demais. Johnny? Johnny Bigode. Se eu tenho artista internacional aqui. Pega seu celular, tá contigo? Pega aí. Isso. Você sai. Agora, sai. A cena vai ser essa, ó. Você entra em quadro. Não, a cena vai ser o seguinte: ela no telefone e você falando alguma coisa. Tá. Pode falar alguma coisa. Olha, da última vez que nós dois conversamos, e você falou para mim. Então, aí, exatamente, pode ser isso. Aí você vai chegar, vai parar aqui, aí você vai pegar o telefone, aí você fala assim, já falo contigo. Eu preciso de. Isso. Aí você pega o telefone, bota o seu telefone aqui, os dois fazem cara de surpresa. Olhando pro outro, não? Um olhando pro outro e olhando para ele. Depois olha para ele. Só um instantinho. Já ia invocar o seu barriga para cobrar o aluguel. 12 meses de aluguel. Vamos lá. Vem com a ordem de despejo. Pode ir, vai. Olha, da última vez que nós dois conversamos, você falou para mim que não. Eu retorno, André. Corta. Exato. É isso aí. Aí é o seguinte. A cena completa seria exatamente assim. Esse seria o plano que a gente falando master, mas o plano master vamos fazer a cena completa, só para mostrar aqui a primeira marcação, você chegando. Ou seja, são atores, pô, a gente tá fazendo uma brincadeira aqui. Bom, mas tá excelente. Então ali você vai fazer o seguinte: quando ele chegar, vai um olhar para a cara do outro, aí você vai falar assim, ele não morreu? Aí você fala assim, fulano, tu não morreu? Aí ele, tô muito vivo, pô, bom estar aqui com vocês. Aí vocês vão se abraçar. Pronto. Você ia chegar logo. Não, porque quem olhar essa cena vai achar. Pode ir, vai. Da última vez que nós dois conversamos, você falou para mim, eu tenho que chegar. Esqueci minha fala. Não, só falar, tipo assim, fulano, tu não morreu? Você quer que você tá. Morreu? Eu achava que sim. Até esse momento. Que morreu o quê, rapaz? Tá maluco? Eu tô muito vivo! Cara, que bom te ver! Quanto tempo! Eu não te vejo desde o YouTube. Já tem uma Então, a ideia é o seguinte. Então, o que acontece? A ideia é o seguinte. Quando ele aparece em cena, ele aparece sem mostrar quem é. Só está mostrando mais a expressão de vocês. Então, como seria o plano master? Seria ele chegando aqui, um olhando para a cara do outro, com a cara que está